Olá, telespectadores da TV Otimista. Me chamo Letícia Caracas e está começando mais um programa Edson Silva na TV. A nossa entrevista de hoje é com a enfermeira Liliane Lima. Ela vai falar sobre os desafios do recebimento do novo piso nacional da enfermagem e sobre esta profissão da área da saúde. Vamos conferir a primeira parte dessa entrevista. A nossa entrevista de hoje é com a enfermeira Liliane Lima. Ela foi uma das batalhadoras no trabalho para conseguir o piso nacional da enfermagem, finalmente aprovado pelo Congresso Nacional ainda no ano passado, ainda com pendências, ainda agora, com pendências na área judicial, no Supremo Tribunal Federal, mas o trabalho dela, junto ao deputado federal cearense Mauro Benevides Filho, de certa forma, logrou êxito. Mas, enfermeira Liliane, a gente poderia dizer, vocês ganharam, mas ainda não levaram. Qual é a sensação que vocês experimentam com essa demora, essas dificuldades todas? Eu costumo dizer, meu querido Edson Silva, que a gente fica rico e fica pobre. Tem momentos que dá tudo certo, que a lei vai ser aplicada, que os estados, municípios, a rede privada e filantrópica vai pagar o piso e, de repente, acontece uma nova história, a novela mexicana da enfermagem, que a gente praticamente está falando dessa forma, e desestrutura tudo que nós estamos construindo há 3 anos e meio para dar dignidade à maior categoria de profissionais da saúde do Brasil. Bom, qual é o principal problema hoje para que vocês ainda não estejam recebendo o piso salarial da enfermagem? Hoje, a Lei 14.434 ela ainda não está implantada. Nós estamos vencendo um grande desafio, inclusive em 2 momentos políticos. Por quê? O piso salarial da enfermagem ele está envolvendo 2 presidências, né? Ano passado, essa Lei 14.434 foi sancionada pelo governo Bolsonaro. Esse ano, para poder ajudar mais ainda nessa questão do recurso, a Lei 14.581 foi sancionada pelo governo Lula, mesmo diante de toda essa trajetória, além da PEC 27, que são as emendas constitucionais, aí provida pelo deputado Mauro Benevides Filho, aqui do nosso Ceará, que nos deu alta voz dentro daquele Congresso. Diante de todo esse arcabouço, a gente ainda não conseguiu, de fato, implantar o piso salarial da enfermagem. Portanto, o STF foi entrado junto com as entidades privadas, filantrópicas, recurso, né, para de vez tirar o nosso piso. Eles falam que não tem recurso suficiente para pagar o piso da enfermagem. Então, o setor privado e filantrópico, eu acredito que é um dos maiores desafios, além para essa implementação do nosso piso, por meio da ADI 722. Sim, mas o poder público também está alegando dificuldades, né? Sim. Embora o governo federal tenha liberado um expressivo montante de recursos, mas os governos estaduais e as prefeituras dizem que esses recursos não são suficientes para pagar o piso. O Supremo Tribunal Federal está ainda decidindo essa ADIM, poucos ministros votaram, mas dos poucos que votaram, o placar indica que eles dizem que o poder público vai pagar o que for possível com essa ajuda do governo federal. Se ela der para pagar o piso, ele pagará o piso, o poder público. Se não, ele não pagará o piso. Exato. Já em relação à iniciativa privada, e entram aí as santas casas, né, que chamam o quê? Como se chama? Filantrópicas. Então, as filantrópicas e as empresas particulares, elas dependeriam de negociação, um acordo coletivo delas com a categoria.
O que é mais interessante para vocês com relação a isso? Todas as exigências legais foram cumpridas. Tudo que foi solicitado na época pelo STF para que o piso salarial fosse aplicado, nós vencemos essas etapas. E, de fato, é uma realidade que, a partir do momento que foi levantado pelo Ministério da Saúde, os valores que iriam ser repassados para os estados, Distrito Federal e municípios, levantou-se um grande questionamento que não seria suficiente aquele recurso para que pudesse pagar aí toda a categoria, que hoje no Brasil nós somos mais de 2.800.000 profissionais. Portanto... 2.800.000? Exatamente. É a maior categoria de profissionais da saúde, é a enfermagem. Porque nós somos entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Poucos locais hoje ainda têm as parteiras, mas ainda tem várias pessoas que levantam esse cuidado. Mas as parteiras que ainda existem, só fazendo uma digressão, as parteiras que existem ainda aí, elas não são formadas, né? Continuam sendo aquelas parteiras tradicionais, né, que as pessoas com mais de 50 anos foram abraçadas por elas, né? Exatamente. E elas também contêm registro dentro dos conselhos de enfermagem por todo o Brasil. Então, na época que foi liberado, né, que as parteiras pudessem, pela essa experiência que elas tinham, várias vivências, elas conseguiram esse registro e aí elas são também consideradas e também a lei também é garantida para elas. Bem, e aí a partir disso, o que é que foi feito? A categoria se mobilizou diante dos seus sindicatos, diante dos movimentos sociais, como também os conselhos, e disse, nós lutamos até aqui e a gente não vai desistir. A partir desse momento, a gente conversou tanto com o deputado Mauro Benevides, como tantos outros deputados que foram nossa voz dentro daquele congresso, Alice Portugal, a Carmen Zanotto, que hoje é secretária de saúde lá no estado dela. E, a partir desse momento, a gente conseguiu sensibilizar o Ministério da Saúde. Nesse instante, eles liberaram, hoje mesmo, um link, e esse link é exatamente para a atualização tanto dos estados e municípios, como também o DF. Esse link vai dizer o seguinte, por exemplo, uma hipótese, aqui em Fortaleza a gente recebeu R$1 milhão. É o suficiente para pagar? O secretário já falou que não. Então, me diga o quanto falta e o porquê falta. Então, eles têm que fazer essa atualização cadastral dos CNES, das RAS, atualizar aquele profissional para que o Ministério da Saúde tome conhecimento do que falta para poder completar esse recurso. Muito bem. Então, seria mais ou menos o seguinte, admitindo-se, por hipótese, apenas para questão de argumentação, sim, que determinada prefeitura, lá de Novo Oriente, por sim, exemplo, ela paga hoje, normalmente, a um enfermeiro e afins, R$ 1.500 por mês. Então, ela precisaria de R$ 3.200 para completar o piso. Isso. Então, ela vai dizer para o Ministério que ela precisa mais de R$ 3.200. Isso. É porque há a possibilidade também de alguém querer enganar o governo federal, dizer que não é suficiente, porque ele quer o dinheiro o todo para ele não pagar mais absolutamente nada. Então, ele receberia o dinheiro federal todo, o piso, 4.750, né? E guardaria os 1.500, por exemplo, que ele estiver pagando hoje. Então, seria um tipo de esperteza. E o governo quer evitar isso, procurando saber quanto é a diferença. Quando foi levantado a questão dos recursos pelo Ministério da Saúde, eles já tinham essa quantitativa pelos 5 mil, acho que é 560 municípios no Brasil inteiro. Então, foi levantado. Então, se eu tenho hoje um quantitativo, eu orcei diante daquele quantitativo. Só que hoje os vínculos que envolvem essa categoria são vários. Nós temos vínculos de servidores públicos municipais,
federais, né? Seletistas. Como seletistas, terceirizados, cooperados, que é um dos vínculos empregatícios mais, né, vulneráveis que nós nos encontramos, inclusive eu sou cooperada, e não é fácil. Então, assim, existe um quantitativo maior que talvez era desconhecido pelo Ministério da Saúde. Então, se eu te digo que você é para receber R$100 milhão naquele determinado, é o que eu tenho de histórico seu, que está lá registrado o seu profissional. Se você tem mais, que geralmente você vê aí, ninguém diz que tem menos, sempre tem mais. Então, onde é que estavam esses profissionais? Por que eles não estão registrados dentro dos estabelecimentos de saúde? Então, houve uma controvérsia muito grande dessa atualização, que, graças a Deus, nesse momento está sendo refeito, tanto que esse link a gente precisa divulgar ao máximo, está exposto para que haja essa organização. A partir desse momento, eles vão ter a dimensão do que falta de recurso, de acordo com o que os municípios vão mandar. Eu acredito que, eu espero que aí venha uma grande responsabilidade, além de tudo, social, desse trabalhador, porque esse viés de querer ganhar em cima da enfermagem, isso, se a categoria descobrir, vai dar um barulho danado, porque hoje nós somos conhecidos como barulhentos mesmo, porque a gente está enfrentando um grande desafio. Então, se é direito nosso, está na Constituição Federal, inclusive, de acordo com o artigo 5, nosso inciso 7, ele fala que é direito do piso salarial proporcional à complexidade do nosso trabalho. Então, veja só, nós profissionais da enfermagem, eu falo muito por mim, e aqui eu solto a voz para todos os meus colegas, eu sou auxiliar de enfermagem, minha categoria, eu sou técnica de enfermagem e sou enfermeira. Então, eu tenho as 3 categorias, atuei nas... Como assim? Como assim? Eu comecei na enfermagem, eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei o meu curso de enfermagem. Então, eu galguei cada passo. Eu iniciei como auxiliar, fiz o curso, comecei a exercer dentro de um hospital municipal aqui de Fortaleza. Depois de um ano, eu já recebendo com aquele trabalho que eu tinha, aí eu falei, não, agora eu preciso me qualificar melhor, vou fazer o técnico de enfermagem. E aí fui fazer o técnico de enfermagem, sendo auxiliar, já trabalhando em hospital. E depois disso, eu falei assim, dentro desse momento que eu já trabalhava, eu já vi muitas coisas, assim, muita pressão em cima da nossa categoria. E eu falava assim para mim mesma, eu preciso ajudar os meus colegas, a mim e a eles. A partir desse momento, eu fui fazer gestão hospitalar, porque eu pensando em ser administradora daquela unidade hospitalar, eu poderia facilitar, melhorar a vida daquele trabalhador, né? Enfim. Terminei o curso de gestão hospitalar e quando eu fui atuar dentro do hospital, quem eram gestores dos hospitais, geralmente são médicos ou enfermeiros. Aí eu falei, tem que ir para dentro da universidade. E foi aí onde eu passei por 5 anos, fiz o curso de enfermagem, e estou aí nessa profissão há 23 anos já, trabalhando bastante, do qual eu tenho muito orgulho. E também tem uma história envolvida nisso, que é a minha tia Regina, que é uma técnica de enfermagem, que ela trabalhava muito. A gente mal a via dentro de casa, porque ela só trabalhava exatamente pelo vínculo precário que nós temos dentro da enfermagem. Um profissional da enfermagem, ele nunca tem só um trabalho, ele tem 2, 3, para poder ter esse recurso financeiro e poder dar sobrevivência à sua família. Liliane, você falou inicialmente que o universo da enfermagem reúne aí 2.800.000 pessoas da enfermagem, né? A gente tem como dimensionar o quantitativo desse pessoal na área pública? Não, eu não tenho essa resposta para lhe dar. Eu só posso dizer o montante que eu tenho aqui no Ceará. No Ceará, nós temos 98.000 profissionais da enfermagem. É uma categoria imensa. 98.000? 98.000, de acordo. Muito bem. E quantos estão, então, desses 98.000, você tem ideia de quantos são servidores públicos
ou prestadores de serviço para o poder público? Esse dado eu acredito que nem o nosso conselho mesmo tem, porque varia muito. Assim, nós temos 184 municípios. Eu até acho interessante, de fato, o conselho fazer esse levantamento, porque a gente consegue visualizar. Os sindicatos, que é a nossa voz diante, né, Mas a maioria desse pessoal está trabalhando no serviço público? A maioria. Eu acredito que em torno de 60%, 70% é o serviço público. Porque a medicina privada hoje é relativamente pequena, não é? Sim. Embora se fale muito do SUS, mas é o SUS ainda que garante o atendimento à quase totalidade da população. Sim. Eu falo quase totalidade da população porque mesmo o rico, precisando de um transplante, vai ter que recorrer a um hospital público, né? Exatamente. E, além disso, com os aumentos do plano de saúde, é aí que essa migração vai ser maior nesses últimos período agora, mais de quase 13% de aumento. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Fica aí que voltaremos já. De volta, e nós estamos com a segunda parte da entrevista com a enfermeira Liliane Lima. Nesse trabalho de vocês, pelo visto, é mais fácil se compatibilizar os interesses da categoria em se tratando de serviço público. Né? Sim. Porque aí, quer dizer, o próprio governo federal já está tomando medidas, providências para atender esse reclamo de prefeitos e governadores de que o dinheiro que ele libera é insuficiente para pagar o piso. Mas na iniciativa privada não tem isso, e nas próprias filantrópicas, né? Embora uma boa parte das filantrópicas esteja na área do serviço público, o governo entende Sim. assim, não é? Como é que vocês vão negociar com a iniciativa privada? Bom, essa pauta da negociação, de fato, o sindicato, eles que estão se alinhando a esse momento. Me preocupa um pouco porque, assim, existem prefeitos e municípios que querem garantir somente dos seus servidores, esquecendo daquele trabalhador que é terceirizado, cooperado e tantos outros. Então, isso é um momento onde, juntamente, o meu sindicato, que é o Sindicato dos Enfermeiros hoje, eles estão tentando esse diálogo. Por muitas vezes temos portas na nossa cara, porque agora recentemente, inclusive semana passada, a gente teve aqui no município próximo, em Caucaia, que foi até então colocado em pauta o piso salarial da enfermagem, juntamente com o PCCS, que é o Plano de Carreira, e foi aprovado no município de Caucaia. Entretanto, somente para os servidores. E aquele trabalhador que faz a mesma função, aquele terceirizado, cooperado, fica desassistido. Então, assim, a gente tem que pensar no coletivo. Eu jamais vou entrar numa briga para poder lutar só por uma parte, tem que ser o contexto. Mas eu acredito que a gente está muito feliz por todos eles, já foi uma vitória, já foi um avanço, e a nossa meta agora, de fato, é avançar para todos os demais profissionais da categoria e outros membros. Liliane, os cooperados ganham melhor do que os servidores públicos, né? Não. Os cooperados... Sim. Não, os servidores públicos eles têm um valor mais efetivo. Eles têm as garantias, tem, né? As garantias, a efetividade, né? O cooperado ele pode ganhar mais se ele trabalhar mais. Nós somos plantonistas, nós damos plantões. Então, Mas o plantão pago pela cooperativa não já está baseado no piso nacional? Não está. Inclusive, a maior parte das cooperativas elas estão vinculadas a um setor público. Você concorda? Exato. Todas as cooperativas trabalham para o setor público. Mas os privados também já estão contratando para tomar conhecimento, sim. E a partir desse momento, o que é que tem que acontecer? Tem que haver os aditivos, as atualizações. Ou seja, eu, enquanto profissional cooperada do SAMU Ceará, que eu sou enfermeira socorrista do SAMU, eu tenho que estar o meu nomezinho dentro do governo do estado como cooperada, do qual o Ministério da Saúde tem que saber que eu existo, e assim foi feito já aqui pelo governo, eu enviei esse meu cadastro,
E aí eles enviaram o recurso para mim também, para que a cooperativa, nesse aditivo, nessa atualização, faça esse... Sim, mas aí esse dinheiro vem para o governo do Estado pagar o contrato que ele tem com a cooperativa. Isso. Para pagar o piso. Até porque, pela legislação trabalhista, a cooperativa não pode pagar menos do que o salário mínimo, por exemplo. Sim. Aí nós não estaríamos falando em enfermagem. Sim. Mas um servidor, um empregado qualquer, um vigia, seja lá o que for, ela não vai poder pagar menos do que o piso, o salário mínimo nacional. Sim. O contrato, o Estado, o município que vai contratar uma cooperativa, uma das exigências é exatamente essa, de ter o pessoal dela é seletista, lá na cooperativa você é seletista, né? Sim. Então, o seletista, com todas as garantias do... Seletista é o CLT, né? Nós somos Exatamente. Cooperados mesmo, porque Sim, mas entende-se a cooperativa como se eu sou sócio do dono da cooperativa, Tudo né? bem. Então, diferente do terceirizado. Do terceirizado, que E é aí, CLT. o Estado contrata a empresa. Isso. Muito bem. Isso. Mas o cooperado se sujeita a trabalhar ganhando menos que o piso? Essa é uma... Como é que você justifica a sua posição de cooperada junto à categoria que você exerce uma liderança? Pronto. Bom, eu sou cooperado. Sim. E ganho menos do que o piso. Como? Hoje eu posso dizer isso exatamente porque não estamos ainda, né, não está liberada, ainda não chegou recurso. Mas claro que nós não vamos aceitar essa medida. A partir do momento que o piso foi implementado e chegar nos estados e municípios, de imediato, no mês seguinte, nós queremos sim receber aquele plantão de acordo com o orçamento do piso salarial. Até porque aquele recurso vem previsto esses trabalhadores também. Então, Lidiane, qual é a média do piso hoje pago ao enfermeiro? existe uma forma que os conselhos criaram para que não fique, digamos, assim, a categoria não fique desrespeitada diante de Categorias outras sem Não. preparação, sem cursos, Sim, sem cursos que a gente superiores. fala exatamente, que a gente fala de piso ético. A gente sugeriu que o piso salarial da enfermagem não poderia ser menor de que 3.000, então de R$ 3.500. Mas a nossa realidade é que a gente encontra enfermeiros ganhando até de R$ 1.700, R$ 2.000. Isso depois de passar 7 anos na universidade, a gente lida com pessoas. A jornada de trabalho de vocês hoje, A quantas jornada, horas? pronto, é muito peculiar, porque tem profissionais que trabalham, por exemplo, o servidor do IJF, do Instituto José Frota Nosso Frotão, tem trabalhadores que lá são 24 horas semanais, nós temos 30 horas semanais dentro do governo do Estado, nós temos cooperados, pode ser até 60 horas semanais, nós temos seletista de 44 horas semanais, 44. Então, essa diversidade de horários que a gente tem, e além disso, vários outros trabalhos, né? A gente nunca tem só um. De fato, complica até essa matemática, que é fechar um valor para aquele profissional. A gente, inclusive, aqui em Fortaleza, estamos encontrando esse desafio para poder fazer essa distribuição dos profissionais, por exemplo, do JF, que lá é a nossa base, é um hospital incrível, mas que tem profissionais que são 24, 30, 40 horas, 44. Então, tudo isso tem que ser muito calculado para que ninguém venha aí a sofrer, né, não chegar a esse valor do salarial da enfermagem, que é de R$ 4.750 para enfermeiros. Qual é a principal barreira que vocês veem, anteveem, com relação a essa negociação com a medicina privada? Olha, eles falam que não tem um recurso, eles deixam muito bem claro e já entraram com recurso, inclusive a ADI, né, no STF, foi entrado pelo setor privado e eles estão tentando provar que eles não têm esse valor para poder pagar a nossa categoria. Mas, economicamente, a gente sabe que eles têm plena condição de cumprir, de fazer cumprir a lei, porque foi feito um levantamento estatístico no ano 2021, pelo então deputado federal na época, Padilha, ele fez esse levantamento, esse arcabouço inteiro, apresentou, o setor privado participou dessas negociações. É tanto que o nosso piso anteriormente começou com um valor de quase R$ 7.000.
Com a discussão que houve, baixou para 4.750. Então, foi acordado o novo valor e eles disseram que tinham condição de pagar aquele novo valor. Aí agora não tem mais? Bom, depois que foi iniciado esse movimento do piso nacional, vocês notaram algumas restrições de espaços, de quantidade de empregos na iniciativa privada? Sim, inclusive demissões, né? O sindicato estão de olho, acompanhando essas demissões, porque por mais que eles Mas essas demissões não sobrecarregam os outros? Exatamente. Então a gente tem a lei do dimensionamento da enfermagem. Aquele profissional, ele não pode ficar sobrecarregado. Se houver isso, de imediato, o profissional ele deve fazer a denúncia. O que é ser sobrecarregado? É ter uma jornada de trabalho além da normal ou ter que atender um maior número de pacientes? Como é que se estabelece esse abuso do trabalho? A gente coloca os dois. Entretanto, atender a maior quantidade de pacientes é o mais arriscado. Por quê? Porque se eu, dentro do meu posto, vou dar um exemplo, eu atendo já de rotina 7 pacientes, eu vou para 25, 30, eu não vou dar aquela assistência de qualidade para aquele paciente. Principalmente para os técnicos de enfermagem. Nós vamos falar, por exemplo, aqui num hospital privado, um hospital... privado não, vamos falar no hospital público, vamos falar aqui do Valdemar de Alcântara, que é um hospital de referência, né, na estrutura da Secretaria de Saúde do Estado. Lá no Valdemar de Alcântara, por exemplo, um enfermeiro, a enfermeira vai atender normalmente a quantos pacientes? Cada posto, cada unidade, ele tem a sua dimensão. Eu tenho um posto que eu atendo 30 pacientes, então eu tenho que ter em torno de 2 enfermeiros naquela unidade, né? E 5 auxiliares, para cada um ficar com 5 pacientes. Em média, o ideal é 5 pacientes para um enfermeiro. Para um técnico de enfermagem e, em média, uns 15 pacientes para um enfermeiro. O enfermeiro fica supervisionando o trabalho Sim. dos técnicos. Quer dizer, os técnicos é que estão imediatamente ligados ao paciente. Sim. E o enfermeiro fica supervisionando aquele trabalho para ver se realmente o técnico está atendendo lá as prescrições médicas, né? Mas ele também executa trabalho. Além de supervisionar aquela equipe, ele também executa. Né? Como, por exemplo, que trabalho? Faz o Curativo, trabalho do... Os curativos, é o exercício profissional. Não é o técnico que faz? Não é o técnico, é o enfermeiro. É uma prerrogativa da Então, do enfermeiro. o técnico apenas A questão dá do o remédio ali na hora? Banho do leito, de acompanhamento para exames, as medicações, os cuidados com sondas, enfim, é uma complexidade imensa o trabalho do técnico de enfermagem. O enfermeiro, além de supervisionar, ele tem uma tarefa dentro daquela estrutura, de realizar curativo, de conversar com aquela família também de uma forma mais assídua e tantas outras funções administrativas que a gente sabe que o papel hoje ainda é muito, né, assim, dentro dos nossos processos e computador também, então ele também executa essa parte. Mudou alguma coisa, muita coisa, a relação enfermeiro-médico, porque até bem pouco tempo se ouvia falar muito de divergências, né? Olha, nós somos equipe multiprofissional. Um hospital ele não funciona sem enfermagem, mas ele pode funcionar sem um médico. Se ele deixar ali aquela prescrição, aquela rotina daquele paciente, o médico não precisa estar presente. Não é que ele não precisa, é necessário ele estar, né? sim, na execução, não precisa estar presente na execução. Ele só precisa dar os encaminhamentos que a enfermagem precisa executar. Então, assim, mas a parceria é imensa. Tanto o médico, como os fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, essa equipe multi é que faz acontecer. A enfermagem ela é um pouco mais incisiva, porque nós somos maiores em números, e também a questão que nós somos à beira do leito daquele profissional. De fato, nós estamos lá 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. A gente não sai,
Pode acontecer o que for, a gente está do lado daquele paciente sempre. Então, que o pessoal prega, que a enfermagem não se dá bem com o médico não dá bem com a enfermagem, eu acredito que essa é uma utopia que diminuiu bastante a união, a força e o propósito maior, né? Que a gente cuidar daquele paciente, e eu ainda levanto uma bandeira maior, que é cuidar de quem cuida, que é cuidar desses profissionais. Porque muita gente esquece que ali também são pais de família, são pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor, por isso que eu luto tanto pela questão desse piso salarial e também da questão da hora, de ter 30 horas semanais. Quando eu falei da minha tia Regina, ela faleceu com 38 anos de idade, exatamente por um câncer, mas eu acredito que ela envolveu uma sobrecarga de trabalho, ela deixou de se cuidar, ela deixou de dar atenção até a própria família e exercer e ter aquela qualidade de vida que ela tanto precisava. A gente vê isso dentro da enfermagem, a gente vê isso dentro de várias categorias profissionais da saúde, de pessoas profissionais adoecidos mentalmente, principalmente depois da pandemia. A gente teve o sofrimento durante toda a pandemia. Além disso, depois, o nosso psicológico, de fato, ficou muito afetado. Vocês imaginam só, todo mundo com medo de morrer, todo mundo nas suas casas, não andando, né? A gente até, quando pensa que passou pelo aquele desafio todo, vem aqui uma retrospectiva imensa na minha cabeça. A gente passou por essa situação onde todo mundo estava em casa com medo, enquanto a gente ia lá para a linha de frente. Então, esses profissionais... ele, de fato, ele precisa desse reconhecimento, até para continuar. A gente perdeu mais de 800 profissionais da enfermagem no Brasil, mortos pela Covid-19. Agora é o momento de fazermos a nossa última pausa. Confira agora a última parte da nossa entrevista com a enfermeira Liliane Lima. Você falou da sua tia, nós falamos inicialmente na parteira, né? Na parteira. Qual é o grau emocional hoje da relação enfermeiro-paciente, levando-se em consideração que, quando a gente fala em parteira, era uma pessoa de dentro de casa, né? Pessoa íntima da família, né? Aquele filho, aquela criança que ela pegou ali, ela tinha como um filho também. Qual é o grau hoje de emoção na relação enfermeiro-paciente? Olha... É da frieza, por conta dessa necessidade de sobreviver, por conta dessa história de que eu estou ganhando muito pouco, eu tenho que cuidar da minha família... Eu falo muito que quem vem para a enfermagem tem que entender a primeira coisa, que você vai trabalhar cuidando de pessoas. Então, essa sensibilidade já tem que vir dizendo, poxa, eu vou cuidar daquele paciente que fez as suas necessidades fisiológicas, que eu tenho que limpar, eu vou lidar com aquele momento do parto, onde aquela paciente está exposta, ela não vai ter controle de não gritar, de não reclamar da dor. E a gente tem que ter, sim, uma empatia por isso, a gente tem que ter do paciente que está no leito, a família reclamando que ele está sendo mal atendido. Acontece também, né? Então, exatamente por isso que a gente também briga pelo piso salarial. Porque você imagina, se eu tenho um profissional que ele trabalha em 3 instituições porque precisa ter um salário digno, ele está cansado. Ele está exausto, ele está longe da família dele também, talvez um filho ou uma filha também está doente. E aí a família também, naquela situação, porque tem o seu familiar ali adoecido, que quer os cuidados do profissional da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, enfim, ser maltratado naquela instância, de fato gera uma revolta, gera uma sensação muito de fragilidade. Então, assim, é muito importante esse reconhecimento do piso salarial para a categoria, que os prefeitos, que os governadores, que principalmente nesse momento os ministros têm essa sensibilidade
de que a gente, de fato, precisa, né, melhorar financeiramente para que a gente possa diminuir essa carga horária de trabalho e a gente poder dar uma qualidade melhor no atendimento àquele profissional, àquele paciente. Ô Liliane, vocês têm a compreensão de que, estabelecido esse teto, a carreira vai ser muito mais procurada? Não é lá um muito bom dinheiro, mas é um salário razoável para o salário pequeno que o trabalhador brasileiro recebe. Será que isso não vai estimular muita gente aí para a enfermagem apenas por esse piso nacional? Quer dizer, sem ter esses princípios que você falou aí, olha, eu vou cuidar de gente, eu vou para isso aqui, eu vou ter uma vida sofrida, porque eu vou conviver com o sofrimento dos outros. Eu não vou, o enfermeiro não vai cuidar, não vai sempre tratar com a alegria do paciente. A alegria do paciente é quando ele está saindo do hospital, quando ele não precisa mais do trabalho dela ali no hospital. Né? É verdade. Será que há essa consciência? O próprio conselho já anteviu isso aí e disse, tudo bem, vamos lutar por isso aqui, mas vamos chamar a atenção do pessoal que o trabalho vai continuar sendo árduo, né? Ou talvez até vão exigir mais do enfermeiro. Já está tendo uma grande procura pelo curso de técnico de enfermagem, de enfermeiros, isso de fato já está acontecendo. Eu espero que essas pessoas que têm essa vontade, de fato, ela faça essa reflexão. Será que eu me encaixo de fato dentro da profissão? Será que quando eu iniciar o estágio, e se eu estiver em situações, eu vou me sentir bem? Ou de fato ali não dá certo para mim, não é minha praia, como a gente bem fala? Então eu espero que a pessoa, o ser humano, ele tenha essa autoconsciência e dê continuidade ou não dentro da nossa categoria. A enfermagem, por ela ser de fato muito grande, eu fico até às vezes assim, será que já não chegou o momento de ter uma prova igual a OAB que filtra, né, essa extensão desses profissionais? Enfim, essa é uma discussão que vem mais adiante. Eu espero que esses profissionais, inclusive uma irmã minha recentemente, que é uma filha do meu pai, ela descobriu o quanto ama a enfermagem, porque ela começou a andar mais comigo e está fazendo curso de técnico de enfermagem. Ela disse, irmã, eu gostei tanto assim do trabalho que você faz, você cuida das pessoas. E a mãe dela teve recentemente doente, ela acompanhou dentro do hospital, teve essa sensibilidade e disse, não, eu vou fazer a enfermagem. Então, que venha mais pessoas assim, mais pessoas que querem cuidar das outras. Ô Liliane, eu já fiz algumas entrevistas com relação a essa questão do piso nacional da enfermagem e, na minha percepção, são poucas as pessoas que estão realmente lutando em defesa desse piso. Por quê? Será que eu estou errado? E se não estiver errado, por que é pouca gente que está lutando com relação a isso? Por desconfiança? Por acomodação? Por falta de estímulo do próprio conselho? Eu acredito que hoje a gente já conseguiu um grande apoio da própria sociedade e eles estão sensibilizados com a nossa causa. Exatamente, principalmente durante a pandemia que foi instituído esse projeto de lei. Às vezes, até o próprio profissional que está lutando pelo piso, com essa viés que acontece, dá certo, hoje, amanhã não deu certo. Hoje a gente conseguiu uma aprovação muito boa, vai dar certo, amanhã vai estar o dinheiro na conta, e de repente vem outra causa e diz que não vai poder porque aconteceu isso ou aquilo. Então isso desestimula a própria categoria que está em luta. E hoje a gente tem um ponto muito positivo que é ao nosso favor, que são as redes sociais, onde hoje a nossa voz de fato é ouvida em todos os quatro cantos, né, desse mundão por afora. E os que desmotivam exatamente por não acreditar que vai dar certo, porque vem o lobby empresarial, vem a questão mesmo dos governos, tá achando dificuldade em não pagar e não acreditam. E eu costumo muito dizer para todos, e aqui eu deixo o meu recado, que essa luta ela é por mim, ela é por você e ela é por todos nós. Porque desistir a gente não vai, não. Ô Liliane, o Conselho Regional
está envolvido até onde nesse movimento? Ou o Conselho Regional fica só mais aqui atrás, né, fazendo a sua política de... não seria sindicalismo, né, mas é uma política de... Eu acredito assim que cada um no seu quadrado, né? Os sindicatos, ele tem essa força trabalhista, que é a gente paga um sindicato, a gente se alia a ele exatamente por isso. Os conselhos, pela categoria pagar os conselhos de enfermagem, a categoria pressiona para que eles também façam essa pressão. A gente vê alguns conselhos muito envolvidos, outros não. Existe hoje, infelizmente, conselhos que eles colocam totalmente a política e a politicagem envolvida dentro desse cenário, que eu não concordo. A nossa enfermagem, ela é apartidária. Eu digo que a nossa bandeira, ela é branca, até porque eu tenho que respeitar a diversidade. É um conselho, são pessoas, então essas pessoas têm bandeira, enfim, de todas as cores, a gente tem que respeitar isso. Então, a partir do momento que os conselhos entender que a enfermagem é bandeira branca e que não precisa beneficiar um ou dois, e sim tem que pensar no coletivo, eu acho que a gente avançaria muito mais. E esse é o nosso propósito. De fato, olhar a enfermagem como um todo e não como uma peça política durante um período eleitoral. Liliane, onde é que você tem melhor espaço de trabalho, condições de trabalho? É no hospital público ou no hospital privado? Eu sou apaixonada pelo Sistema Único de Saúde. Eu sou especialista em saúde pública, vigilância em saúde, saúde do trabalhador. E eu me sinto mais à vontade, com todo respeito a todas as instituições privadas, até porque eu já trabalhei em hospital privado e sou muito grata também. Eu gosto de trabalhar com um paciente do SUS. A sensibilidade é maior. Aquela vulnerabilidade dele me atrai mais para que eu possa cuidar. Então, assim, eu tenho essa oportunidade de trabalhar no SAMU Ceará, onde meus pacientes são todos do SUS. E, assim, é uma satisfação muito grande quando eles salvam vidas. Tudo bem, ótimo. Realmente a pessoa mais vulnerável é sempre mais atraente, né? Mas eu digo em relação às condições de trabalho. Você tem facilidade de trabalhar melhor num hospital público ou num hospital privado, onde a empresa, o dono, os proprietários estão sempre visando o lucro, então diz, você precisa cuidar aqui da casa, não pode gastar muito que álcool, não pode, eu estou falando coisa mais elementar, né? Mas tem os outros materiais, né? Sim. O setor privado, ele, nessa organização, ele, de fato, eles são mais, assim, comedidos. E a gente tem uma estrutura nos setores privados, assim, de alta tecnologia, às vezes, para trabalhar, de fato. Mas o setor público, ele vem melhorando muito, muito mesmo. As atualizações de unidade de saúde hoje, aqui na própria Prefeitura de Fortaleza, a gente está vendo aí várias unidades sendo reformadas, hospitais que serão entregues. No estado de Ceará, eu deixo muito pacientes naquele hospital do Sertão Central, lá em Quixeramobim. É um hospital imenso, assim, que tem um atendimento e profissionais, assim, de alto nível. Então, mescla hoje essa condição. E como também temos situações difíceis, ambientes insalubres, onde o ambiente não é agradável nem para o paciente, nem para aquele profissional. Mas essa dificuldade você tem mais na iniciativa pública, no serviço público? Temos mais no público. Que, assim, aos poucos, né, estão se encaixando. Mas que precisa ser visto. É muito ruim você trabalhar no ambiente, por exemplo, dentro de você vai no momento do seu repouso e está lá um local com um mofo imenso, aquele ar-condicionado, aquelas pessoas todas, acontece isso por vezes. Tem um colega também que já dormiu no chão, que botou um papelão ali e dormiu no chão, porque as colegas já ocuparam a quantidade de cama na beliche que tem dentro dos estás, né, os repousos. Então, assim, a gente ainda de vez em quando ainda encontra isso e a gente espera de fato que venha a ser resolvido até com repouso, né? A gente, agora uma lei também recente nossa foi a questão do repouso
remunerado. Mas onde aconteceu ou acontece ainda aqui e acolá situações dessa, isso se repete lá na enfermaria, lá onde está o paciente, ou só aqui para essas dificuldades, só para os trabalhadores? Olha, o que é que eu vejo na realidade? Os pacientes, eles conseguem estar numa maca, né, tá mais estável e tudo. O que eu vejo que sofre muito são os acompanhantes. Os acompanhantes, por vezes, não têm, que fica ali do lado do seu paciente, do seu familiar, não quer abandonar ele do lado e dorme em cadeiras de plástico que não tem nem uma abraçadeira dessa. Então, assim, é uma realidade complexa e, assim, é em todo o setor, público e privado, acontece, né? E aquele paciente, a enfermagem, ela tenta dar o melhor cuidado, comodidade. Às vezes, a gente tira um lençol que é nosso para a gente deixar com o paciente e dorme sem lençol. Liliane, tem se falado muito nos postos de saúde, não, nos hospitais públicos, que não tem, em determinado momento, falta a medicação que aquele paciente precisava ter. Em casos assim, o médico prescreve um outro medicamento que não tem aquela resolutividade do essencial. E nessa situação, como é que fica a enfermeira ou o enfermeiro? Sabendo disso. A gente tem que ter o plano B, né? De fato, o plano B, quando a gente não tem aquela medicação, a gente fica triste, porque sabe que aquela recuperação vai demorar um pouco mais, né? Não que ele não vai deixar de melhorar naquele momento, mas que vai demorar um pouco mais, aquele resultado, aquele paciente ir em alta para sua casa, né? Vai ter esse tempo maior. E assim, a gente fala principalmente dos pacientes que a gente vê aí, os pacientes com câncer, que assim, por isso que eu falo muito da questão do nosso adoecimento mental, sabe? Nós também adoecemos com a dor do outro. Dói quando a gente vê um paciente oncológico que não tem a sua medicação, né? Quando a gente vê uma criança que também não foi assistida da forma que deveria. Então a gente leva tanto para o lado do trabalhador como daquele paciente que vai faltar aquele cuidado. O medicamento é o principal cuidado, né? O diálogo, o acalento, a família, a estrutura. É um arcabouço tão complexo. Eu costumo dizer que o hospital, ele é a maior estrutura de uma empresa. Porque dentro do hospital você tem nutrição, você tem setor administrativo, você tem almoxarifado, você tem segurança, você tem os profissionais da saúde, né? Você tem o RH, enfim, é uma estrutura imensa e para você delegar e administrar aquilo ali é um grande desafio. Doutora Liliane Lima, eu sou muito grato pela entrevista que a senhora acaba de nos conceder. Desejo sucesso na empreitada da senhora, que resulta em sucesso para os seus colegas da enfermagem e que tudo corra muito bem. Obrigado. Obrigada pela sua atenção e nos apoie em relação ao nosso serviço salarial. Eu faço meus agradecimentos a todos que acompanharam a nossa entrevista e espero revê-los no nosso programa de segunda-feira. Até lá!